aí galera do canal Decapô, tudo bom? Vamos juntos para mais um super vídeo e neste iremos ver um pouco da história do tramway Cantareira, desde a abertura do ramal até o fim das operações. Você já deixou o seu like? Então beleza, vamos nessa, solta o vapor! O tramway, ou estrada de ferro Cantareira, foi uma ferrovia urbana de trens cargueiros e passageiros. Operava em São Paulo, entre o bairro do Pari e a Cantareira, pouco além do atual bairro do Tremembé, além de um ramal que seguia até o município de Guarulhos. A linha se deu início como um ramal da Estrada de Ferro Sorocabana, aberto em 1893 para o transporte de materiais que seriam utilizados na construção da adutora Cantareira. Este trecho ia um pouco além do que é hoje o bairro do Tremembé, em São Paulo. Pouco tempo depois que o ramal foi aberto, começaram também a transportar passageiros para os bairros da periferia de São Paulo. Então, no ano de 1907, construíram uma estação no Parque Dom Pedro II. Em 1908, iniciaram a construção do ramal Guapira, que chegava até o Asilo dos Inválidos. Este ainda é ativo, sob o nome de Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II, no Guapira, atual bairro do Jaçanã, que, para a curiosidade de muitos, fora imortalizado na canção de Adoniran Barbosa, Trem das 11. Os ramais da linha se dividiam na estação do Areal, que ficava em frente da antiga casa de detenção, exatamente onde hoje se encontra a estação Carandiru do metrô. Desde a abertura do ramal em 1893, somente 20 anos depois, em 1913, foi então aberta a primeira estação intermediária, Tucuruvi, e aos poucos, outras estações passaram a ser abertas ao longo das linhas, e 2 anos mais tarde, em 1915, chegaram até Guarulhos. No ramal de acesso a Guarulhos, existiam algumas estações, tais como a Areal, Carandiru, Pauliceia, Parada Inglesa, Tucuruvi, Vila Mazei, a famosa Jaçanã, Vila Galvão, Torres Tibagi, Gopoúva, a estação de Guarulhos, e no ano de 1947, este ramal sofreu mudanças e foi estendido até o aeroporto militar de Cumbica. Em 1º de junho de 1940, o Ministério da Guerra procurava um local para construir uma base aérea, próximo da cidade de São Paulo. Por diversas razões, inclusive a de ser servida por uma ferrovia, foi escolhida a região de Guarulhos. Então, em 22 de abril de 1942, deu-se início no projeto do complexo da Base Aérea de São Paulo. Projeto este que previa um prolongamento do tramway da Cantareira para trazer o material da construção, principalmente pedras das pedreiras da Serra da Cantareira. Devido à guerra, o combustível estava sendo racionado. Vão vendo, e o uso de caminhões proibido. Vocês imaginam racionar o combustível hoje em dia? Melhor nem imaginar, né? Então, em 1943, iniciaram-se as obras da base. Em 150 dias, foi feita a pista de pouso, sob orientação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 4 anos mais tarde, em abril de 1947, foi inaugurada oficialmente a estação de Cumbica, e os trens, que eram apenas militares, passaram a ir e vir no início da manhã e no final da tarde da estação de Guarulhos. Ainda em 1947, a bitola da linha foi convertida de 60 mm para a métrica de 1000 mm. Mas este não era o único ramal da ferrovia não. Existia o ramal para o Horto Florestal, que tinha a estação de Areal, Santana, Santa Terezinha, Mandaqui, Invernada, Tremembé e Cantareira. Havia um outro ramal ao redor que tinha 4 paradas: Horto Florestal, Pedra Branca, Parque Modelo e Parada Pinto, que ia do Tremembé à Invernada. Uma doideira, hein? Vamos retroceder 5 anos. Em
Em 1942, a Sorocabana também adquiriu o Tramway da Cantareira, e não ficou só como um ramal da ferrovia. Após um processo de privatização mal sucedido da precária ferrovia que há anos acumulava sucessivos déficits operacionais, a empresa foi responsável pela modernização do Tramway, e inclusive foi elaborado um projeto para a ferrovia urbana tornar-se parte da futura malha metroferroviária paulistana, que tragicamente nunca ocorreu. Em 1950, foi incorporada a Estrada de Ferro Bragantina, que havia sido comprada pela São Paulo Railway no ano de 1903. Mas eram uns caras, viu? Tudo isso para barrar o avanço da Companhia Mogiana em direção ao litoral paulista, que por sinal estava progredindo e muito bem. Então, em 1952, o ramal férreo Campineiro foi alvo do barramento, como parte da unificação das ferrovias paulistas, no período que culminaria em 1971 com a formação da nossa querida e saudosa FEPASA. No ano de 1958, o Tramway da Cantareira se aproximava do fim. Um dos motivos que levaram a prever um final próximo para o Tramway em 1958 foi o asfaltamento e alargamento da Avenida Cruzeiro do Sul, por onde passavam os trilhos que pertenciam a Sorocabana. O jornal A Gazeta, em 1º de novembro daquele mesmo ano, publicava uma série de fotografias sobre a linha ainda em funcionamento nessa avenida, ao passo que as obras da avenida em si estavam abandonadas. Nesta fotografia de 1964, podemos notar uma locomotiva sendo transportada em uma carreta. Todos ao redor se espantaram com aquele transporte, virou manchete, e aquele era o triste fim da Estrada de Ferro Cantareira. Em 1964, começou o desmanche da linha. Foi suprimido o trecho entre a estação Tamanduateí e a primeira estação Areal. Um ano após, em 1965, o trecho Areal-Guarulhos foi suprimido totalmente. Os trilhos foram retirados logo depois e as estações foram demolidas. Atualmente, grandes avenidas e o metrô passam pelo antigo traçado, praticamente irreconhecível. Estão lembrados da base aérea militar? Com o final do ramal de Guarulhos, aquele trem foi extinto. O prédio da estação ainda existe e serve como lavanderia da base aérea, pelo menos até alguns anos atrás, né? E falando em alguns anos atrás, enquanto quase a totalidade das estações paulistanas foram destruídas, a estação de Guarulhos resiste até os dias de hoje. Apesar disso, está descaracterizada da época que servia como plataforma de embarque, uma vez que nos quase 60 anos que se passaram desde sua desativação, a velha estação já serviu para diversas atividades, entre elas até uma escola municipal. O local hoje é a Praça 4º Centenário, em referência aos 400 anos de Guarulhos. Bom, a gente está falando tanto da ferrovia e de suas estações, né? Não podemos esquecer da estação de Jaçanã. É a mais famosa de todas as estações da Cantareira, pois foi a inspiração para a música Trem das 11. Trem este que, aliás, nunca teria existido, pois o último trem da Cantareira saía da estação Jaçanã às 8h30. Esta estação foi desativada em 1965, junto com o ramal, e foi demolida logo no ano seguinte, mesmo com o grande sucesso da música de Adoniran, lançada recentemente. A demolição deu-se mais precisamente em junho de 1966, e ainda com a ajuda da população do bairro. Ninguém não estava nem aí, não é verdade? Na véspera de celebrar 100 anos da inauguração da estação de Guarulhos, em 2015, o município vizinho da capital paulista vive uma ironia. Os principais candidatos a deputado da cidade em 2014, que inclusive um deles fora eleito, usaram como tema de campanha eleitoral o trem. Ai meu Deus, o trem. Sim, a volta do trem para Guarulhos. Mas que coisa, né? Não teria sido melhor em 1965 ter se modernizado, eletrificado a linha, servindo a população tanto desta cidade como dos bairros da zona norte de São Paulo? Olha galera, é bem complicado para não usarmos outros palavrões, né? Parece que planejar o futuro nunca foi uma grande habilidade de nossos governantes, principalmente se tratando de ferrovia.
Olhem só uma coisa que temos quase certeza que vocês devem estar se perguntando. Mas e essa locomotiva aí? Pois é, esta locomotiva aí não tem absolutamente nenhuma ligação com o tramway da Cantareira. Está ali apenas para enfeitar a praça da estação, né? E também apodrecer. Esta pequena locomotiva tanque de construção 100% brasileira, do tipo 264, fora batizada de Dona Joaninha, em homenagem à dona da usina na qual ela trabalhou. O sucateiro que adquiriu a locomotiva fez uma parceria com a prefeitura guarulhense, tornando a Dona Joaninha um monumento na Praça 4º Centenário, em frente à antiga estação do tramway da Cantareira. Olha a outra bola fora aqui, ó. Por estar diante da estação Guarulhos e não ter quaisquer informação no local sobre a pobre máquina, muitos cidadãos guarulhenses, se não todos, principalmente da nova geração, pensam equivocadamente que trata-se de uma locomotiva da antiga linha da Cantareira. Que beleza, né? Após quase 2 décadas no local, sem a devida manutenção preventiva e cuidados técnicos, a locomotiva está quase que completamente podre. A máquina inteira está bem ruim. Além disso, a chaminé dela, que é do tipo balão, está há pelo menos há uns 9 ou 10 anos amassada desse jeito aí, ó. Segundo um funcionário de um hotel próximo, está assim desde que um tronco da enorme árvore ao lado caiu sobre ela. Sobre a locomotiva, galera, é uma judiação, não é mesmo? Bem complicada a situação. Mas e aí, vocês gostaram de saber sobre um pouquinho mais da tramway Cantareira? Bem curiosa a sua história, né? Como dissemos no vídeo, poderia ainda existir, né? Mas às vezes, se depender do governo para tal fim, pode esquecer. Para este vídeo, isso é tudo, pessoal. Então façam seus comentários e deixem seu like, tá bom? Tudo isso faz com que nosso canal continue sempre na ativa. Afinal, este canal não é só meu ou de nossa equipe, ele é de todos vocês. Valeu, galera! Até a próxima parada! Ui, ai,